Estamos de volta e agora nós iremos corrigir as atividades de geografia. Na semana passada, nós fizemos mais uma aula de recapitular, né, o que nós estudamos, uma aula de revisão, né? E eu deixei para vocês a atividade do LD, página 13, né, que é a seção que eu estudei. Complete o esquema com base nos conteúdos estudados no capítulo. Então, nós temos aí um esquema e nós temos que montar esse esquema aqui com base no que nós estudamos, certo? Então, nós temos lá, municípios brasileiros. E aí, nós temos um espaço escrito cidade, né? A cidade também pode ser chamada de área urbana. Então, acertou quem colocou aí do lado de cidade, área urbana. Depois, nós temos aí área rural. Nós também chamamos a área rural de campo. Então, acertou quem colocou campo. Logo mais embaixo, nós temos lá, ó, tem formas, estruturas e funções variadas, né? Então, quais são as cidades, né, que têm formas, estruturas e funções variadas? Nós temos dois tipos de cidades, lembram? Cidade natural ou espontânea e as cidades planejadas. Então, olha só, a origem natural, acertou quem colocou natural, né? Origem natural ou espontânea. E do outro lado, do lado direito, nós temos cidades planejadas. Vamos responder, então, as questões aqui da cidade natural ou espontânea. Então, olha só, origem natural ou espontânea, e aí? Essa cidade, né? Elas têm origem em... Acertou quem colocou pequenos povoados. Tem origem em pequenos povoados. E embaixo, cresce ao redor de... Então, as cidades naturais têm origem em pequenos povoados, crescem ao redor de... Acertou quem colocou. Um centro comercial, de uma instituição religiosa, um porto, uma fortaleza ou mesmo em um local estratégico para o descanso dos viajantes, ok? No último quadrinho da cidade natural ou espontânea, temos lá. As cidades apresentam múltiplas funcionalidades. A função de uma cidade está relacionada a fatores como... Então, vocês teriam que ter colocado aí, ó, localização, disponibilidade de recursos naturais, histórico de ocupação, aspectos culturais, entre outros. Agora, vamos preencher aqui os quadrinhos das cidades planejadas. Então, logo abaixo de cidades planejadas, nós temos que preencher qual é a origem das cidades planejadas, né? Acertou quem colocou, né? São idealizadas, projetadas e depois construídas, né? As cidades planejadas, então, como o próprio nome diz, elas são planejadas, né? São idealizadas para depois serem construídas. As cidades planejadas também estão sujeitas ao processo de crescimento urbano, espontâneo e acelerado, né? Nós temos como exemplos Aracaju, Brasília, Maringá, Palmas, Goiânia e Teresina, né? Que são alguns exemplos de cidades planejadas, tá? Então, olha só aqui, no último, nós temos como exemplo também Paranaguá, cidade portuária, Camaçari, cidade industrial, São Paulo, cidade comercial. Tudo bem? Essas foram as correções, então, das atividades de geografia. Bons estudos para vocês e até mais!